Pai Celestial, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos em cada estudo bíblico e agora, podendo ter esse outro lugar para estudar a tua palavra, eu peço que o Senhor abençoe os ensinos e tudo que vai acontecer esta noite, abençoe cada aluno e os também que estão assistindo pela internet. Me dê as palavras certas para que possamos entender melhor como interpretar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hermenêutica bíblica, estamos na terceira página da apostila, estamos chegando ao fim, tem algumas semanas ainda, vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. E nós já entramos nos vários princípios para interpretar corretamente a Bíblia. E aqui, número 5, um bom princípio que é o sentido literal, sentido literal. Aqui na apostila, o significado desse princípio é o seguinte: interpretação que exige o sentido ao pé da letra. Ou seja, quando você está indo para a Bíblia, lendo uma passagem, você deve simplesmente procurar o sentido mais simples, mais básico no início. Você não precisa falar, não, mas eu vou ignorar o sentido literal. Não, você vai simplesmente ler o que está ali na passagem e você vai tentar entender assim. Então, se falar de alguém chamado Moisés, então é Moisés. Se falar de Jesus, então é Jesus. Se falar de uma pedra, é uma pedra. E eu sei que há outros sentidos, com certeza, eu vou até falar sobre isso hoje à noite, mas o importante é interpretar dessa forma. O problema é que a gente tem preconceitos e às vezes, chegando num texto, a gente fala, mas não pode estar falando isso não pode, tem que estar falando outra coisa. E a gente acaba interpretando a Bíblia de outra forma, abandonando o sentido literal. Não é bom isso. Então precisamos entender o sentido literal da passagem. E eu tenho alguns exemplos aqui que servem para ilustrar esse problema. Vamos para Mateus 25. Mateus 25, e nós vamos para o último versículo do capítulo. E aqui ele fala sobre o julgamento das nações. Eu não vou ler tudo aqui, mas ele está explicando como essas pessoas vão ajudar ou não vão ajudar o povo dele. E por causa disso, tem pessoas que vão não sofrer e outras pessoas que vão sofrer. Aqui em Mateus 25, 46, vou ler para vocês. Diz aqui: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E quando você conversa com pessoas de várias religiões diferentes, especificamente pessoas que usam a Bíblia, mas não são necessariamente crentes de verdade, ou seja, fazem parte de seitas, essas pessoas normalmente lidam com a Bíblia de uma forma alegórica ou metafórica. As pessoas, em vez de interpretar a Bíblia literalmente, quando a doutrina dessas pessoas não combina bem ou não encaixa bem na Bíblia, em vez de negar a Bíblia e dizer, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, essas pessoas vão interpretar de uma forma diferente. Por exemplo, aqui, marque essas duas palavras em versículo 46. Tormento eterno. Ok? Tormento. Quando você pensa na palavra tormento, você pensa em algo horrível. Você pensa em, por exemplo, estar em algum lugar fechado, você não pode escapar, e algo que fica perturbando ou até machucando você, e você quer escapar, você quer fugir, e você não pode.
tormento. Tormento pode ser muita dor que não para. E a Bíblia fala aqui, então, tormento, a outra palavra, eterno. Tormento eterno. Então, a própria palavra de Deus usa essas duas palavras. Tormento que nunca para. Tormento para sempre. Eu não gosto de pensar nisso. Não é algo que me agrada, não é algo que é bom para mim. Mas a Bíblia fala que existe tormento eterno. Mas tem gente, muita gente, inclusive na nossa cidade, que fala que o inferno não existe, que o inferno é somente um tipo de metáfora, uma coisa que, na verdade, o inferno é somente parar de existir. Quando você morrer, se você é justo, você vai poder viver de novo, ressuscitando, mas se você não é salvo, então você vai simplesmente perecer fisicamente, você não existe mais. Mas não existir não é tormento. Você não sofre nada. Você não é mais um ser, você não é nada. A Bíblia diz, irão estes para o tormento eterno. Ok? Então a Bíblia enfaticamente fala isso. A interpretação literal, o sentido literal, aceita essas palavras, ainda que não goste destas palavras. E há muita coisa na Bíblia que nós precisamos entender. Olha, eu não gosto disso, mas eu aceito. Eu aceito. Também vamos para Apocalipse 20. Apocalipse 20. Aqui a Bíblia usa uma expressão várias vezes, ok? Então, Apocalipse 20. E aqui, a Bíblia diz em versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por, fala comigo, 1000 anos. 1000 anos. Versículo 3, e lançou no abismo, e ali o cerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. Versículo 4, a última frase diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Versículo 6, a última frase diz, e reinarão com ele 1000 anos. E, versículo 7, e acabando-se os 1000 anos. Vocês acham que Deus está salientando algo, que Ele está enfatizando algo para nós? Com certeza, com certeza. Vai passar 1000 anos, 1000 anos. Não 1000 dias, não 1000 vezes ou 1000 segundos. Ele fala repetidamente. É uma coisa falar algo uma vez e você tem que interpretar, como acontece no livro de Daniel, com 7 dias, etc. Mas aqui notamos uma ênfase, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. E não há nada no contexto aqui, como nós temos no livro de Daniel capítulo 9, para a gente interpretar de outra forma. Mas na hora que eu falo isso, eu sei que há pessoas de várias igrejas diferentes que falam que não existe 1000 anos, que falam que quando Jesus voltar não vai ter o arrebatamento e a tribulação vai ser algo mais instantâneo, mais ou menos instantâneo, e vai entrar no novo céu, na nova terra. Essas pessoas não acreditam no milênio, mas milênio quer dizer 1000 anos, e a Bíblia fala que 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. 1000 anos. 1000 anos. Ou 6 vezes, desculpa, eu falei 7, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu preciso aprender a contar, né? 6 vezes não é 7, 6 e 7, 7 e 6. Mas é isso, 6 vezes. Ele fala 1000
anos. Então a gente interpreta de uma forma literal, a não ser que o contexto tenha algo que mostra uma alegoria, algo que diz que não é um sentido literal. Por exemplo, vai comigo para o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, por favor. E nós vamos chegar aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 24. Gálatas 4, 24, ok? E aqui, Paulo escreve o seguinte, falando sobre uma história e que se entende por alegoria. Então, ele diz aqui que além do sentido literal, que é um evento histórico do livro de Gênesis, existe uma alegoria. Então você pode falar, olha, essa história tem outro sentido também. Mas Deus mostra claramente para nós que tem outro sentido. Então nós precisamos entender isso. Bom, vamos para o próximo princípio, que é a tradução boa da palavra de Deus. Esse princípio causa muito conflito, até brigas. Eu não gosto desse fato, mas causa. Eu já estudei sobre as traduções da Bíblia. Eu uso, por exemplo, a versão da Sociedade Trinitariana do Brasil, ou Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel ao texto original, ok? ACF, eu uso essa Bíblia. Por quê? Porque eu concordo com a filosofia dos tradutores. Eu concordo que Deus preservou a palavra dele até hoje. Eu concordo com isso. Eu concordo, então eu acredito que toda geração, não toda pessoa, não toda região, mas toda geração tem tido a palavra de Deus. Então, para chegar a essa conclusão, eu preciso de uma tradução que vem dessa crença. Quando você procura Bíblias hoje em dia, você vai para uma livraria bíblica e você vai achar um monte de traduções. Se eu não me engano, somente no português tem mais ou menos 30 traduções diferentes. E tradução não quer dizer simplesmente uma mudança de linguagem. Por exemplo, alguém fala isso é bonito e outra pessoa fala isso é lindo e você fala, então os dois estão falando basicamente a mesma coisa. Não é simplesmente isso. Há mudanças até maiores do que isso. Coisas que podem até afetar a sua interpretação da Bíblia, as suas conclusões sobre doutrina. Vamos, por exemplo, ver João 1:1. João, capítulo 1, versículo 1. Aqui diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, usando esta tradução da Bíblia, você vai ler e falar, legal, então esse verbo é complexo porque estava com Deus, mas ao mesmo tempo era Deus. Então, algo que está, vamos dizer, do lado de Deus, também é Deus. E eu não consigo explicar isso, mas é a tradução correta da passagem. Mas se você for para o Salão das Testemunhas de Jeová e abrir a Bíblia deles, você vai ver que essas pessoas não têm essa mesma tradução, é outra tradução. E, se eu não me engano, é assim. Pode ler aqui na sua Bíblia, mas eu vou ler da forma da Bíblia deles. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E mudou uma palavra, uma. Mas quando você fala que o Verbo, que é Jesus, não é Deus, mas ele é um Deus, você muda tudo. Daí, você acaba com a crença que existe um Deus só.
E também você fala que Jesus não é Deus, ele é somente um Deus. E você destrói a doutrina bíblica da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são Deus, são pessoas diferentes. Algo que nós não conseguimos explicar, mas é o que a Bíblia ensina. Então, a sua tradução da Bíblia é importante. Vamos também para 1 Timóteo, capítulo 3. E tem muitos versículos que nós podemos considerar. Por causa do tempo, nós não vamos considerar todos os versículos hoje à noite. Mas vamos para 1 Timóteo, capítulo 3. Então, aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Marca essa próxima palavra. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Você lê tudo isso, você sabe que está falando sobre Jesus. Manifestou em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É Jesus. É só que Jesus é Deus. E esse versículo diz: Deus se manifestou em carne, claramente mostrando a encarnação de Jesus, que Jesus é Deus, mas ele se fez carne e habitou conosco. Mas muitas traduções vêm de uma filosofia que nós precisamos corrigir os textos usados para a tradução, por exemplo, dessa Bíblia aqui, e eles falam que aqui não diz Deus se manifestou em carne, mas dizem aquele que se manifestou em carne, ou aquele se manifestou em carne. Ou seja, tirando a própria palavra Deus, você não tem mais a divindade de Jesus. Jesus pode ser simplesmente um Deus, ou outro ser, ou um anjo, ou um homem. Mas Jesus, biblicamente, é homem e Deus. Então, se você, por exemplo, for evangelizar Testemunho de Jeová, e você fala, eu vou mostrar que Jesus é Deus, etc., você não vai poder usar esse versículo porque tira o nome de Deus da passagem. Não tem mais. Outra passagem eu posso mostrar rapidinho é 1 João 5. 1 João 5, 7. Há muito debate sobre esse versículo aqui. Mas 1 João 5, 7. Aqui diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Se você tiver outra tradução, talvez você tenha essas palavras, mas existem traduções que não têm essas palavras: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Novamente, enfatizando não uma falsa doutrina, mas a mesma doutrina, que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, e esses três são um. Trindade, ok? Algo que nós não conseguimos, como eu já falei, explicar, mas é algo na Bíblia. Mas tem Bíblias, traduções comuns, tipo NVI e outras, que não tem essas palavras. Então, eu enfatizo, procure uma tradução boa. Eu, pessoalmente, prefiro a ACF. Eu acho que é a melhor tradução para ser usada no português. Né? Tem LTT, que é uma tradução literal, que é muito boa, muito útil. Eu aproveito essa versão. Né? Ele até coloca certas marcações para ajudar você a entender melhor a língua original, o hebraico, aramaico ou o grego. Né? Mas tenha cuidado, porque você pode ter uma Bíblia, você pode ter certeza de algo e, na verdade, a Bíblia não fala exatamente aquilo. Existem, por exemplo, algumas traduções que são na linguagem de hoje. E você pode falar, olha, mas essa tradução é tão legal porque eu entendo muito bem o que a Bíblia está falando. É só que
não é exatamente o que a Bíblia está falando. E muitas vezes utiliza uma expressão de hoje em dia, às vezes um tipo de gíria, né? Que não é exatamente o que Jesus estava falando. Talvez tenha a ver, mas tem que tomar cuidado com isso. Vamos continuar. Agora nós vamos para o outro lado da piscina, mais profundo aqui. Número 7, sentidos secundários. Esse aqui é algo importante entender. Significado. Embora o sentido literal seja o principal, há sempre a possibilidade de encontrar outros sentidos secundários, como um sentido moral ou profético ou devocional ou teológico. Não existem particulares interpretações, mas todo sentido está disponível para todos. As seitas se baseiam em particulares interpretações. Então, o que acontece? A Bíblia tem, com certeza, um sentido literal. Ao pé da letra, você lê o que a passagem diz e você fala, bom, é isso que está acontecendo. Mas se você continuar a ler a passagem, você começa a notar que há outro sentido. Por exemplo, eu poderia lidar com José, a vida de José. Ele é um tipo de Jesus. Você encontra a história literal, histórica, da vida de José no livro de Gênesis. Mas você compara a vida com Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, e você percebe que muito que aconteceu na vida de José é parecido com o que aconteceu na vida de Jesus. Vamos ver isso na vida de Jonas. Vamos para o livro de Jonas, no Velho Testamento, o livro de Jonas. Ok? Jonas tem 4 capítulos, 4 partes para o livro. É um livro simples, mas muito interessante. E aqui você encontra um homem, profeta, não muito bom, na verdade, talvez um dos piores profetas em um certo sentido, porque ele desobedecia o Senhor. Mas Jonas, Deus mandou ele para pregar para um povo gentílico, e ele não quis. Ele falou, não, o Senhor vai perdoar esse povo, eu não gosto desse povo, eu vou fugir. Fugiu, e no mar, num barco, Deus permitiu uma grande tempestade chegar, e nas ondas, na espuma branca das ondas do mar, ele estava com medo, o povo estava com medo no barco, conversando com ele, falaram, olha, o que é isso? Eles acabaram jogando ele fora do barco, e na hora que ele entrar no mar, a tempestade para, o vento para, as ondas param. Ele vai para a barriga de um grande peixe lá no mar. Ele passa 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. E você fala, interessante, essa história. Mas há algo além na história, e só para comprovar isso, coloque um dedo aqui em Jonas, mas vai comigo para o livro de Mateus 12. Mateus capítulo 12, ok? E aqui em Mateus 12 nós vamos para o versículo 40. Então Mateus 12, 40. Diz aqui, Jesus está falando, na verdade, deixe-me começar com o versículo 39 de Mateus 12. Então Mateus 12, 39. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então ele diz que Jonas não é somente história, mas é sinal. Ele fala aqui versículo 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o que aconteceu com Jonas? Ele foi lançado no mar, passou 3 dias e 3 noites na baleia, e depois ele foi vomitado na praia,
Ou seja, ele experimentou um tipo, não exato, mas um tipo de ressurreição. É porque era para ele morrer no mar, né? E quanto aos que estavam no navio, ele morreu mesmo. Eles não sabiam que o peixe ia comer ele e depois vomitar no mar, mas aconteceu. E Jesus disse aqui em Mateus 12, olha mais profundamente, há outro além disso. Podemos então voltar para o livro de Jonas, e aqui no fim de capítulo 1, versículo 17 diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, é verdade, Jonas passou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mas é só isso que nós podemos encontrar aqui nesse livro? Não, Jesus destaca uma coisa, que Jonas, nessa história, é um tipo de Jesus Cristo. Você pode achar Jesus no livro de Jonas. É um tipo profético de Jesus. Por exemplo, o que acontece? Você vai aqui para o versículo 5, e os marinheiros, na tempestade, não sabem porque as vidas deles estão nessa bagunça dessa tempestade, mas estão chegando à conclusão que alguém está pecando. Eles querem lidar com o problema com as próprias obras deles. Vamos pegar nossas cargas e lançar elas no mar. Então eles estão pegando cargas e lançando no mar. No Novo Testamento nós sabemos que a salvação em Jesus não vem pelas nossas obras, mas pela fé, ou pela graça por meio da fé em Jesus. Então eles poderiam jogar todas as cargas no mar e ainda a tempestade ia quebrar o barco de vez, todo mundo morrendo. Então, mas eles estavam tentando, como muita pessoa pela religião está tentando se salvar e não consegue. Versículo 6 de Jonas 1, eles dizem aqui: levanta-te e clama ao teu Deus, deixa-me ler o versículo inteiro. E o mestre do navio chegou-se a ele, a Jonas, e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Marca a palavra pereçamos. Eles não queriam perecer. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não o quê? Pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui eles não querem perecer, estão indo agora para Deus através de Jonas. Jonas, por favor, faça algo, faça uma oração. Estão pedindo socorro. E eles começam a conversar, eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, versículo 7. É você, Jonas. Jonas admite aqui que ele está fugindo de Deus. Diz aqui, em versículos 8 e 9. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, e o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então ele se identifica com Deus, como Jesus se identificava com o pai dele. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E claro, é um tipo. Jesus nunca pecou, mas aqui esse Jonas, ele pecava. Aqui versículo 11, vamos continuar. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então esses homens querem resolver o problema. Nós vamos perecer por causa do pecado, especificamente o pecado de Jonas. Mas todos eles eram pecadores, todos eles merecendo a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eles não queriam perecer,
Então, olhando para Jonas, que representa Jesus, nos salve. O que precisa acontecer para nos ter a salvação, ou para nos receber a salvação. Olha aqui versículo 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Pode manter um dedo aí, e se você for comigo para o livro de João, capítulo 12, Jesus disse em João 12, versículos 32 e 33, o seguinte, algo muito interessante. Ele diz: e eu, Jesus falando aqui, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então Jesus usa a palavra levantar aqui em versículo 32 para falar sobre a morte dele na cruz, levantado da terra. A Bíblia até explica o significado no versículo 33. E aqui Jonas poderia falar para os marinheiros: olha, gente, o erro fica comigo. Eu que pequei, eu sei, então eu vou pular no mar. Mas ele não fez isso, ele não se matou, ele foi levantado como Jesus foi levantado na cruz. Ele foi morto pelos pecadores naquele barco, e ele morreu, não literalmente, mas ele morreu na água. Na verdade ele não morreu, né? Porque ele experimentou um tipo de ressurreição passando 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe, para depois ser vomitado no mar e ser usado poderosamente depois na cidade onde ele pregava, muitas pessoas recebendo Jesus, ou recebendo Deus na verdade, porque não tinha Jesus na época o nome dele. Isso aconteceu. Então Jesus fala em Mateus: olha, você vai me encontrar no livro de Jonas, vai me encontrar. E você então pode voltar e falar: olha, então o livro de Jonas é uma história literal, mas também tem outro significado, tem a ver com a salvação, tem a ver com o evangelho, é algo profético, é um tipo de Cristo. Então aqui não é necessariamente uma profecia, mas é algo profético como um tipo. A gente fala isso, chama isso de um tipo. Você pode encontrar outros tipos, rapidinho, não tenho muito tempo, mas vamos para o livro de Gênesis, por favor. Gênesis. E vamos para capítulo 8, Gênesis 8. Eu já enfatizei isso algumas vezes, é algo simples de mostrar, então vou aproveitar agora esse aqui e eu vou mostrar para vocês. Quando o dilúvio aconteceu, a água passou 150 dias depois, etc. Noé queria ver a situação do dilúvio, da água, ele queria sair da arca. A arca representava a presença de Deus. Na verdade, aqui representa, nesse tipo que eu vou mostrar para vocês, o céu, onde o salvo está, né? Onde Deus está. E versículo 7 de Gênesis 8, ele solta um corvo, não considerado o pássaro mais bonito, né? Na verdade, feio para muitas pessoas, até em filmes de terror usa esse pássaro, mas soltou um corvo. E esse corvo saiu indo e voltando até que as águas se secassem sobre a terra. Então, esse corvo estava assim, não querendo ficar na arca, mas estava voltando, mas indo e voltando. Aqui há um tipo de Satanás aqui. A Bíblia diz, pode ler mais para frente, hoje à noite a gente não vai ler por causa do tempo, Jó 1:7 e Apocalipse 12, versículos 7 a 10. Satanás foi lançado do céu
e ele volta para o céu para acusar a gente, mas ele não tem mais a glória dele lá no céu. Ok? Então, um tipo aqui. Mas o tipo não termina, continua. Versículo 8. Depois soltou uma pomba. E nós sabemos que uma pomba foi para Jesus no Novo Testamento. Essa pomba aqui representa Jesus. E ele soltou a pomba e para ver se as águas tinham mingado de sobre a face da terra. Então essa pomba foi embora também do céu, vamos dizer, da arca. A pomba, versículo 9, porém não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca. Se você ler João 1:5, 10, 11, João 18, 36 e Atos 1:9 e outras passagens, você vai saber o que aconteceu com Jesus. Ele chegou aqui a primeira vez, ele chegou para estabelecer o reino dele, ele diz isso em João, mas o próprio povo o quê? Rejeitou ele, crucificou ele, não achava lugar para ele. Então Jesus voltou, como essa pomba voltou para Noé na arca. Diz aqui, versículo 9, o finzinho, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. A Bíblia fala sobre a nuvem que recolheu Jesus no livro de Atos, capítulo 1. Então ele espera ainda outros 7 dias, versículo 10, e tornou a enviar a pomba, a mesma pomba da arca, de novo. Então a pomba vai voltar para a terra, é Jesus representado aqui, mas a pomba, versículo 11, voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Essa folha de oliveira representa o quê? Representa a igreja no arrebatamento. Lembra, Jesus vai voltar, vai levar a igreja na primeira fase da vinda dele. Então ele volta com a oliveira no seu bico e conheceu Noé, que as águas tinham mingado de sobre a terra. Versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. Ok? Agora a pomba de novo, não o corvo. Mas a pomba, terceira vez, essa é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, mas não tornou mais a ele, porque a Bíblia diz que no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, Apocalipse 20, Jesus vai vir para ficar, para estabelecer o reino dele, o milênio, o reino milenar. Ele vai também criar os novos céus e a nova terra. Então aqui, você pode ler e falar: olha, que interessante, corvo, pomba, pomba, pomba. Interessante, vamos continuar. Você cresce na fé e você fala: mas peraí, a Bíblia é a palavra de Deus, por que corvo, por que pomba? E por que uma vez corvo e 3 vezes essa mesma pomba? E por que tem essa folha de oliveira? Por quê? E você vai lendo e lendo e lendo e pensando, e daí Deus mostra para você, é porque Ele está mostrando outra coisa. Já nos planos de Deus, Ele já tinha essa ideia, e Ele marca isso aqui no primeiro livro, no 8º capítulo do primeiro livro, estas coisas aqui. E a Bíblia está cheia desses tipos. Eu mostrei para vocês 2 hoje à noite, mas há muito mais, muito mais. Então Gênesis 8, versículos 7 a 12, você vê Satanás e você vê Jesus, e a primeira vinda dele e a segunda vinda em 2 fases. E a gente pode ler 1 Tessalonicenses 4 e o livro de Apocalipse para ver essas 2 fases da segunda vinda, mas Deus já marcou essas coisas aqui em Gênesis 8, versículos 7 a 12. Então, a aplicação do 7º princípio: passe bastante tempo com o texto para enxergar os outros sentidos, mas não exija sentidos forçados. Aqui, por exemplo, usa 7 dias em versículo 10 e usa 7 dias em versículo 12. Eu sei que a Bíblia fala sobre 7 dias, sendo uma semana. A tribulação, na verdade, é a aliança entre o anticristo e o povo da terra, principalmente a nação de Israel.
E isso entre o arrebatamento e o milênio, aqui na passagem. Mas ele também tem 7 dias antes disso, e nós sabemos que o tempo da igreja é mais do que 7 anos. Então tem que tomar cuidado para não colocar tudo nessa passagem, tudo bem? Mas é um tipo, existem sentidos secundários, não são os principais. Tem que sempre ir para a interpretação literal, mas também tem isso, e tem que ficar de olho. A Bíblia fala sobre isso. E para terminar, só para enfatizar isso, em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vou achar aqui. A Bíblia fala sobre a pedra no Velho Testamento. Você lembra quando eles quebraram, Moisés bateu na pedra e a água saiu e coisas assim? Aqui a Bíblia explica em 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele mostra que há um sentido espiritual para algo literal no Velho Testamento. Então não é errado encontrar essas coisas. Você não está criando algo necessariamente. Tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz, Pedro diz isso, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 22, 20 e 21, desculpa. A Bíblia não tem particular interpretação. Se eu encontrar algo aqui, você também pode encontrar a mesma coisa. Não é algo que todo mundo do planeta precisa vir para mim. Esses dias eu estava estudando e tem um cara que falou, olha, para você interpretar bem a Bíblia, você tem que ir para esse homem e conversar com ele, porque é somente ele que tem a interpretação correta da Bíblia. Isto é errado. Todo mundo que é crente tem o Espírito Santo, ele pode guiar todos nós. Então não existe particular interpretação e ao mesmo tempo tem vários sentidos na Bíblia. Essa passagem que fala sobre particulares interpretações, 2 Pedro capítulo 20 e 21. Vamos orar.